Hoje eu não vou estar sozinha. Hoje eu convidei a Camila Amaral, que é historiadora, graduada e mestre pela Universidade Federal da Bahia, atualmente é doutoranda pela Universidade Nova de Lisboa, é uma das componentes da nossa equipe de genealogia. Ela faz pesquisas históricas envolvendo documentos dos séculos 17, 18, então é bem especializada nesse tipo de leitura. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem são os judeus sefarditas, qual a história deles no mundo. Então fica atento, que já já a gente vai bater esse papo. Oi, Camila. Olha, Olá, eu sei que você é que é a baiana, mas hoje eu vim aqui de turbante para homenagear a sua terrinha, viu? maravilhosa e poderosa. Pronto, hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre os judeus sefarditas, né? Quem são essas pessoas? E aí eu preparei aqui algumas perguntinhas para ti, eu vou te fazendo e a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Tá bem. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem são os judeus sefarditas? Olha só, os judeus sefarditas são os judeus que são originários da Península Ibérica, né? Tanto originários de Portugal quanto originários da Espanha. E essa palavra, ela é derivada de uma palavra em hebraico, que era usada para denominar essa região, a região da Península Ibérica. Portanto, por isso que os judeus que se deslocaram, né, para a Península Ibérica e que são originários dali são chamados judeus sefarditas. E por que que esse povo veio bater aqui, na Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha? Então, na verdade, a data desse movimento de migração, né, desse deslocamento desses judeus para vários lugares do mundo, inclusive a Península Ibérica, do ano 70 depois de Cristo, ou seja, né, faz muito, muito tempo. Uhum. E tem a ver com a destruição de Jerusalém, né, pelos romanos, que motivou, né, essa migração. Na verdade, em Portugal, os primeiros indícios da presença judaica, né, desse povo, data do século, se eu não me engano, do século 300 depois de Cristo, do século 4, na verdade, seria, né, depois de Cristo. Eu acho, se eu não me engano, são inscrições que foram encontradas no Algarve, em hebreu, e que indicam a presença desses povos já naquele período, no século IV. Entendi. E como é que foi essa saída, então, migratória? Agora a gente entendeu um pouquinho como é que eles chegaram aqui e como é que eles chegaram, principalmente no Brasil, mas no restante da América Latina. Olha só, cada pergunta dá para fazer uma tese, na verdade, né? Existem inúmeros trabalhos que falam sobre isso, e eu imagino que aqui e ali as pessoas tenham já escutado sobre algumas questões, né, que motivaram essa migração também, né, dos judeus sefarditas para a América do Sul, para a América Latina em geral, mas tem vários aspectos, né, pontuais e que estão relacionados entre si. O primeiro, a gente poderia dizer, a perseguição imputada pela Inquisição Espanhola, que é uma Inquisição mais antiga, né? Tem décadas antes da Inquisição Portuguesa, a Inquisição Espanhola já existia, né? De 1478, deixa eu só conferir para eu não cometer um equívoco aqui, mas 478. E, posteriormente, a expulsão dos judeus que viviam na Espanha, né, pelos reis católicos, pela Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, que data de 1492. Então, na verdade, a historiadora Anita Novinsky, ela chega a dizer que foram cerca de 100 mil judeus que saíram da Espanha num primeiro movimento, né, no período dessa expulsão, e vieram para Portugal, né, fora os outros que foram para outros espaços, né, outros territórios, mas 100 mil judeus vieram para Portugal para poder viver aqui após a expulsão deles da Espanha, né, pelos reis católicos. Só que o que acontece? Em 1497, né, o Dom Manuel I, que era o rei de Portugal na altura, ele ele como é que eu posso dizer? Ele força a conversão desses judeus ao cristianismo. Ou seja, né, aqueles que não se converteram, eles tiveram que migrar para outros espaços. Obviamente que a gente está falando de 1497, o Brasil ainda não tinha sido, entre muitas e muitas aspas, descoberto, mas eles começaram a migrar para outros territórios. Os que ficaram tiveram que, de fato, se converterem ao cristianismo, né?
Mas tem um terceiro momento, que é quando se instaura o Tribunal da Inquisição em Portugal, que é de 1536, que aí é que começa a existir uma tensão, na verdade, né? Uma quase que impossibilidade, muitas vezes, de viver ali, porque muitos desses judeus que se converteram ao cristianismo, eles mantiveram, mesmo em segredo, as tradições judaicas, né? Então, conseguiram, de fato, se adaptar, porque esse ato que existe entre a conversão forçada, né, que foi 1497, e a instauração do Tribunal da Inquisição em Portugal, permitiu com que eles conseguissem rearranjar, né, as suas formas de viver a sua religião de maneira, vamos dizer assim, secreta, mas ainda assim era um tribunal, né, era uma instituição que, entre tantas outras coisas, também perseguia aquelas pessoas que fingiam ter se convertido ao cristianismo, né, de forma muito ampla e desconceituada, mas que fingiam ter se convertido ao cristianismo, enquanto, por outro lado, mantinham suas tradições e seus ritos judaicos, né, dentro de suas casas, né, em segredo. Então, foram vários momentos que estimularam, né, esse deslocamento dessas pessoas e, sobretudo, para o Brasil, a gente poderia dizer assim, a partir Salvador foi fundado em 1449, né? Apesar do Brasil ter sido, entre aspas, descoberto em 1500, Salvador é fundado em 549. Então, a gente pode dizer que a partir daí, principalmente a partir de 1580, que é quando Portugal passa a ser parte do Reino Espanhol, né? O período que a gente chama de União Ibérica, em que a Inquisição começou a atuar de forma mais agressiva, né? Vamos dizer assim, que perseguia mais. E aí houve esse fluxo migratório desses cristãos novos, de forma a tentar escapar um pouco do braço da ação inquisitorial e dessa perseguição. Sabe que às vezes eu tenho uma sensação de que essa história dos judeus, a presença deles no Brasil, não foi muito bem contada pra gente, né? Eu não sei você como historiadora, claro que você deve saber disso muito mais do que eu, muito mais do que muita gente, né? Mas eu fico pensando que eu não sei se nas aulas de história eu ouvi falar ou li sobre essa presença dos judeus no período do descobrimento, né? Uhum. E eu queria saber o que é que você acha, assim, essa história é uma história mal contada para o mundo, para os brasileiros? Na verdade, na história do Brasil colonial, a gente ainda tem muitas lacunas, né? E talvez essas lacunas não existam em termos acadêmicos, né, nas universidades, entre os pesquisadores, historiadores, mas a verdade é que a gente sabe que muito desses saberes produzidos nas universidades demoram a chegar nas escolas, né? Demoram a chegar muitas vezes nos livros, né, didáticos, ou mesmo dentro daquilo que são as diretrizes do ensino básico, né, que é feito por órgãos como o Ministério da Educação. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas no Brasil tem lacunas em relação a isso, na verdade desconhece mesmo, ou se conhece muitas vezes tem a ver com a região onde vive. Por exemplo, Pernambuco, né, a lenda da Branca Dias, né, a existência da Branca Dias, ela é muito difundida. Exato. Eu acho que você e pelo menos 80% do Nordeste. Enfim, claro que é um dado completamente só chutado aqui. Mas é assim, a Branca Dias é uma lenda, né? Então, talvez ali essa memória entre a população de forma geral exista de forma mais presente, né? De saber que existia uma mulher que tinha um engenho, né? Que veio no século XVI, que veio lá no início, nas primeiras décadas da colonização, e que era cristã nova e que foi perseguida pela Inquisição. E ela e seus descendentes, né? Porque não para nela. Então, eu acho que você tem toda a razão em dizer que a gente não se aprofunda muito nesse conhecimento. Acredito que a maior parte das pessoas, de fato, não saibam dessa presença massiva. E é uma presença, eu trouxe alguns números, é uma presença tão massiva que muitas vezes algumas autoridades eclesiásticas, né,
que viviam em Salvador, que era a sede do Bispado do Brasil, e depois do arcebispado, quando se comunicavam com outras autoridades eclesiásticas do reino, elas descreviam que a maior parte da população era cristã nova e que mantinham hábitos judaicos sem nenhum pudor, né, porque não tinham medo da perseguição, como teriam, de repente, se vivessem em Portugal, e que ocupavam as melhores terras, né? Muitos deles, de fato, eram senhores de engenho, faziam parte da elite, né? Não só da Bahia, né? Da capitania da Bahia, mas como de tantas outras capitanias. Tanto que, quando a gente vai observar os estudos da Anita Nowinski, que é, vamos dizer assim, uma pioneira nos estudos sobre os cristãos novos no Brasil, né? Ela traz dados muito interessantes, né? Entre eles, que cerca de 1.076 homens e mulheres foram presos, né, pela Inquisição no Brasil, e que destes, a maior parte, né, eu não vou dar muitos números aqui para não confundir, mas a maior parte eram de cristãos novos, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. E o crime que existia mais punição, ou seja, pelo qual as pessoas eram presas mais na lista, era o crime de judaísmo. Ou seja, isso dá um indício para a gente, né, da presença desses cristãos novos e cristãos novos que mantinham essas tradições, mesmo que não de forma consciente, né, mesmo que tenham trazido essas tradições apenas porque seus pais, seus avós mantinham isso. Mas, de fato, isso é um dado assim muito pequeno, né? 1.076 pessoas presas quer dizer que foram presas. A gente tem que considerar as pessoas que nunca foram presas, tem que considerar as pessoas que apenas foram denunciadas, mas nunca houve um processo de prisão ou qualquer coisa assim. Então, o número é muito maior do que isso, a gente nunca vai conseguir dar um número preciso, né? Não vai existir essa precisão, mas ele dá uma noção para a gente de que a descendência desses cristãos novos, com certeza, é numerosíssima no Brasil até hoje. É porque a gente está falando do século XVII, do século XVI, e às vezes é muito distante para a gente, né, pensar assim. E tem muitas dessas pessoas que não foram documentadas, então hoje em dia é difícil ter qualquer tipo de provas, né? Exato, exatamente. E isso, assim, esses bancos de dados sempre vão aumentando, né? Porque isso é o que se sabe até agora. Existem aqueles processos que nunca nem foram olhados porque não estão identificados por localidade, por exemplo, né? Mas existem, exato, é isso. Existem aqueles que só foram denunciados. Ela está falando de pessoas presas, mas existem as denúncias, né? Que nas denúncias as pessoas eram identificadas como cristãs novas. E existem as pessoas que passaram ao largo da Inquisição e que nunca produziram documentação que provasse, né, a presença dela e dos seus familiares ali, porque elas se diluíram, se ressignificaram, né, nesse novo espaço e nunca foram denunciadas, enfim. Então, mas assim, realmente existe um número absurdo, né? Existem regiões com uma presença mais óbvia, né? Essa coisa da Branca Dias em Pernambuco, o pessoal ali do Seridó, né, do Sertão do Seridó, que envolvem tanto alguns estados do Nordeste brasileiro, que são conhecidos, né? Que existe uma memória, uma tradição oral viva e que manteve isso vivo na cabeça das pessoas até hoje e que fizeram com que elas nunca se perdessem no sentido de eu sei que antepassados que chegaram aqui, a povoação desse local, né, esteve ligada a descendentes de cristãos novos. Se não cristãos novos, descendentes de cristãos novos. Muito bem. Camila, brigadíssima, você maravilhosa, como sempre. Saudades, já tudo vai passar. É verdade. Aí a gente volta a se abraçar lá no escritório, viu? Todos nos abraçaremos. Brigadíssima, um beijo. Nada. Beijo, tchau. Hoje, então, a gente fica por aqui. Foi excelente o bate-papo com a Camila. E aí a gente queria saber se você tem algum assunto que gostaria de ser debatido aqui. Então, põe aí nos comentários que aí a gente traz esse assunto, tá? Até breve!